revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nele estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito de entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reinos e sacerdotes para o seu Pai, para Deus. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite, encontramos registrado no livro de Apocalipse, no capítulo 1, e dos versículos 1 ao 8, o prólogo daquilo que chamamos de revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, relacionadas com as coisas que brevemente devem acontecer. Através da Bíblia é um programa temático e que visa despertar o mundo cristão para a leitura, o estudo e o conhecimento da Bíblia Sagrada, destacando aquilo que chamamos de pontos salientes das Escrituras. Inquestionavelmente, a Bíblia Sagrada é o livro dos livros. E o livro de Apocalipse, literalmente, é o livro mais atual, mais interessante e mais importante do presente momento da cristandade. Inquestionavelmente, o livro de Apocalipse revela todo o futuro deste atual sistema religioso universal e também traz as grandes promessas divinas para o cristianismo. Literalmente, quando estudamos o livro de Apocalipse, devemos identificá-lo como uma mensagem exclusiva ao cristianismo bíblico. Ela não está relacionada com as religiões mundiais, não está relacionada, as profecias apocalípticas não estão relacionadas a nenhuma das religiões atuais, do mundo atual ou do mundo contemporâneo. Também não está relacionada, como promessa, ao cristianismo apóstata, que é aquele cristianismo que temos comentado frequentemente,
que deixou a ortodoxia cristã, desviando-se por ações humanas ou por ações espiritual através da ação dos demônios, tornando o cristianismo uma proposta humana, ou então aquilo que nós chamamos de cristianismo sem Cristo, sem evidência, sem sinais e sem nenhuma esperança aos seus seguidores. Se o Apocalipse não é uma mensagem dirigida às religiões contemporâneas do nosso tempo, tampouco às religiões não cristãs antigas e tampouco ao cristianismo apóstata. Evidentemente que aquilo que está relacionado no livro de Apocalipse como promessa que gera a esperança para quem a recebe, é restrita ou torna-se restrita única e exclusivamente ao cristianismo ortodoxo, ou ao cristianismo verdadeiro, ou ao cristianismo bíblico, como desejais. Não sendo uma mensagem para as religiões contemporâneas, descobrimos que o Apocalipse traz em si juízos e condenação, ais, gritos, desespero, suplícios eternos. E, literalmente, estas ações estão relacionadas à humanidade, ao mundo, aos homens e ao sistema em que vivemos neste tempo dispensacional. Quando a Bíblia Sagrada relaciona o tempo está próximo ou a proximidade do tempo, devemos sempre recorrer àquilo que nós chamamos de informações fundamentais, fidedignas e correta na interpretação da escatologia bíblica. Isto posto, descobrimos que o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, literalmente, dado por Deus, a grande visão a João, o apóstolo, lá na ilha de Patmos, está relacionado ao tempo em que a igreja cristã já desenvolvia-se por algumas décadas, mais precisamente, o livro da Revelação, ou o livro e as manifestações que dele ou deram origem a ele, estão relacionadas para o final do primeiro século da cristandade. Devemos sempre ter em mente que o cristianismo iniciou no ano 33 da nossa era cristã, ou mais precisamente no dia do Pentecostes. Estendeu-se daí e ao chegar no ano 96, mais precisamente, João estava detido na ilha de Patmos e lá recebe aquilo que é o fecho do cânon do Novo Testamento, encerrando o Novo Testamento e com eles as promessas divinas para os cristãos fiéis e também os juízos e as condenações gerais e universais sobre a humanidade de um modo geral. Literalmente, ao estudarmos este tempo, ou este grande livro e o seu conteúdo profético, necessitaremos, evidentemente, de muito tempo para explaná-lo de uma forma adequada, capítulo por capítulo e versículo por versículo, comparando as profecias nele contidas com as profecias escatológicas do Novo e do Antigo Testamento, evidentemente, mas centralizando-nos naquilo que nós chamamos do grande movimento
relacionado ao cristianismo nesta fase histórica deste tempo dispensacional, que inicia no dia do Pentecoste, no ano 33 da era cristã, e vai terminar com o arrebatamento da igreja e a sequência dos juízos eternos que a partir de então se desenvolvem sistematicamente a todos os acontecimentos que darão sequência ao arrebatamento da igreja. Deduzimos que o tempo está terminado, ou seja, estamos no fechamento da idade profética que encerra o tempo dispensacional do cristianismo para que o Apocalipse se cumpra e inicie os juízos nele previsto, com o arrebatamento da igreja que acreditamos se dará em nossos dias ou nestes dias atuais. O arrebatamento da igreja, por ser um evento miraculoso, divino, eterno, aguardado com ansiedade pelo povo de Deus, os verdadeiros servos e servas de Deus, desde o tempo apostólico até anterior a isto, a ansiedade que decorre disto ao ponto do apóstolo São Paulo intervir e escrever que Jesus não viria naqueles dias, porque o pensamento dos apóstolos, de um modo geral, e a sequência da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, do início da cristandade, entendia que o arrebatamento da igreja se daria durante a geração dos apóstolos, ou seja, no início daquele que foi as primeiras décadas do cristianismo incipiente em Jerusalém e a sua projeção ou sua progressão até o mundo gentílico, o mundo helenista, o mundo romano, o mundo da época. Literalmente, meus amigos e meus irmãos, o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, ele é um livro extraordinariamente grandioso. As suas revelações, porque o termo revelação deriva de uma raiz que literalmente significa retirar a cobertura, ou retirar aquilo que está coberto, ou descobrir para conhecer ou para ver o que está encoberto. Quando se descerra uma placa inaugural em qualquer obra ou monumento erigido em qualquer praça, em qualquer cidade do mundo, especialmente nas grandes obras públicas, os governantes sempre descerram uma placa alusiva à construção de tal obra ou de tal evento. Normalmente, antes do ato inaugural destas obras, quer sejam elas grandes edificações, estradas, construções, pontes, ou mesmo os prédios públicos, no mundo inteiro se tem esse costume, ao descerrar a placa inaugural para os atos da inauguração de tal evento, quase sempre esta placa está coberta com um pano, ela se é coberta para protegê-la ao conhecimento dos convidados para o ato inaugural. Quando se descerra esta placa, automaticamente todos os presentes e convidados àquele ato poderão ler seguramente, sem problema algum, os nomes que ali estão contidos, a descrição da obra, a data ou período da sua conclusão, enfim, todas as informações que ela contém. Assim é o livro de Apocalipse. Ele descerra, ou é um monumento, ou uma placa, ou um texto, que mantém-se coberto por uma cobertura, ou por algo que dificulta o entendimento, a compreensão, para que entendamos a mensagem que está nele contida. Descobrimos através do sentido
A revelação, que é desvendar, retirar a cobertura, ou receber uma revelação grandiosa, divina, evidentemente, do seu conteúdo, podendo interpretá-lo, revelá-lo, ou receber a revelação do que está encoberto, através da ação direta do Espírito Santo, a quem o ministra, a quem o ensina, ou a quem o comenta, para que todos nós, de uma maneira geral, entendamos cada frase, cada sentido, mesmo quando este é figurado ou contém uma mensagem metafórica, simbólica. O livro do Apocalipse é uma mensagem cheia de simbologias, metáforas. E a revelação, para que a entendamos, necessariamente precisa que haja em nós, os intérpretes, a sabedoria ou a revelação do Espírito Santo. Sem isto, é impossível estudar o livro de Apocalipse. A Bíblia, como um todo, já é impossível. Por essa razão, por não entender o sentido espiritual da Bíblia Sagrada, há muitas pessoas que imaginam hoje, por exemplo, que Deus tenha prometido salvar cristãos mundanos, ou que um mundano tenha qualquer direito a receber a bênção salvadora de Deus através da fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo não garantirá a nenhum cristão mundano, de nenhuma espécie e de nenhuma maneira, segundo aquilo que nós entendemos ao interpretar os textos sagrados. Muitas vezes temos citado, por exemplo, a questão que Jesus utiliza, a linguagem de Jesus Cristo, metafórica, é claro, mas que nos dá uma noção do que é o cristianismo. Observe que Jesus diz, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, que o cristão não pode servir a dois senhores, porque há de atentar para um e atendê-lo, rejeitar o outro e desprezá-lo, não lhe atendendo ao seu chamado, à sua ordem ou à sua imposição. Jesus se refere a isto dirigindo-se aos bens materiais que são básicos e definidos mundialmente em todas as nações do mundo como a bênção maior do cristianismo. Não existe no universo atual, em nenhum país do mundo, em nenhum vilarejo, em nenhuma cidadela, mesmo nas aldeias mais distantes, entre os indígenas na Amazônia brasileira, ou em outras regiões do mundo, ou a qualquer tabanca escondida, incrustada na floresta africana, não existe nenhum lugar do universo hoje, em nenhum país do mundo, nem no seio do budismo, ou no seio do hinduísmo, ou mesmo do islamismo, ou do confucionismo chinês, no caso, nenhuma igreja de cunho cristão que entenda, interprete e ensine a sua comunidade que a bênção material não seja a maior bênção prometida por Deus aos cristãos. Esta teoria, que tornou-se basicamente doutrina fundamental do cristianismo mundial, é falsa, não consiste em verdade divina e não contém em si nenhuma bênção para o mundo cristão. Literalmente, o cuidado de Deus sobre aqueles que professam
o nome de Jesus Cristo é evidente e consiste em um elevado conteúdo de profecias proferidas por Deus e vaticínios, tanto de Cristo quanto dos profetas, que a bênção de Deus protetora faria a diferença entre o cristianismo e as demais religiões do mundo. A bênção de Deus está relacionada à salvação e à garantia da salvação. Não está relacionada ao material. Todavia, crê-se de um modo geral hoje, no mundo inteiro, que a maior bênção que um cristão pode receber é a riqueza material, a bênção material. Se o senhor ou a senhora tornar-se cristão em qualquer lugar do mundo, o senhor e a senhora vai ficar rico. A promessa de todo o cristianismo atual, e que ocupa praticamente 70% de todas as homilias proferidas por pregadores cristãos no mundo atual e contemporâneo, evidentemente, está relacionada à bênção material, à vida material e ao material, ao natural, e não às promessas divinas. Jesus, ele diz no capítulo 6 e o versículo 24 do Evangelho de Mateus, que não é possível e não será possível servir a Deus e servir ao mundo material ou à prosperidade econômica, ou juntar a prosperidade econômica com a bênção da vida eterna ou da salvação. É impossível. Estes dois parâmetros são antagônicos, não se unem, são opostos, como polos separados, e literalmente é bastante desconhecido hoje a possibilidade de alguém imaginar que a bênção de Deus esteja relacionada a qualquer promessa de salvação, de perdão dos pecados ou de vida eterna, mas que, universalmente, hoje, em todos os lugares do mundo, o centro do cristianismo está voltado à prosperidade material. Jesus enfatiza que é impossível servir a Deus e às riquezas. Clemente, famoso, que foi um dos primeiros pais da igreja da história do cristianismo primitivo, ele escreveu algo que é impressionante e chocante ao mesmo tempo. Ele escreveu uma frase, entre tantas coisas que escreveu, que não pode haver salvação para ricos. É impossível que os ricos se salvem. Imagine o senhor e a senhora dizer isto no mundo atual, no nosso meio, e durante esse cristianismo primitivo, comparando o nosso cristianismo com o primitivo, seria algo blasfemo, inoportuno, oposto à crença geral da proteção e da bênção de Deus sobre aquilo que a Bíblia profere, pronuncia e oferece aos que creem em Jesus Cristo. Na Europa, nos Estados Unidos da América do Norte, nos países sul-americanos, países africanos, asiáticos, mesmo na Oceania, se crê, de um modo geral, que a maior bênção que o Evangelho pode trazer a alguém é a bênção da prosperidade material. Ela não existe no cristianismo, isto não existe no cristianismo. A bênção material não é promessa de Deus, antes, pelo contrário, é um embaraço. E trará tristes e lamentáveis situações às pessoas que a buscam. O capítulo 6 da carta aos Coríntios, aliás, a carta a Timóteo, a primeira carta, a partir do versículo 6, descreve que o fim de todos os que buscam a prosperidade será a destruição da sua alma
e a perda eterna da salvação. Até porque, na carta aos Romanos, há um texto que diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Os que servem a Deus desta maneira se tornam agradáveis a Ele. Os demais tornam-se desagradáveis a Deus. Por isso, o texto de Mateus diz: não podeis servir a dois senhores. E Clemente, ele chega ao exagero ao dizer na sua carta dirigida aos crentes da Ásia Menor que vocês sabem que nenhum rico será salvo. Ora, parece que era matéria bastante definida no período apostólico, de que os ricos não poderiam jamais entrar no reino dos céus. Por conseguinte, não entrando no reino dos céus, que é aquilo que chamamos de igreja invisível, de todas as igrejas do cristianismo evangélico mundial, que são aquilo que chamamos de igrejas visíveis, Deus, através da sua escolha eterna, como descreve Jesus no capítulo 4 do Evangelho de São João, Ele, Deus, escolhe os que lhe adoram em espírito e em verdade. A estes Deus introduz na igreja invisível. A introdução do cristianismo, do cristão à igreja invisível, dá-se inicialmente pelo batismo no Espírito Santo. Depois, pela sequência da busca dos dons, das manifestações e dos sinais, até o estado que chamamos de estado perfeito, ou estado da perfeição, ou estado da santidade, ou estado da separação total do mal e do mundo. Lembre-se que a linguagem do apóstolo São João, a quem o Senhor dirigiu a revelação de Apocalipse, lá na ilha de Patmos, lembre-se que ele diz aí no capítulo 2 da sua primeira epístola, que nós, os cristãos, não podemos amar o mundo nem o que há nele. Meus amigos, todas as riquezas do universo estão aqui no mundo, não há riqueza no céu. As riquezas do céu são para o céu. Benihim, do movimento chamado Nova Unção nos Estados Unidos da América do Norte, respondendo a um jornal nos Estados Unidos recentemente, declarou ao jornalista que ele entrevistava, quando este perguntou-lhe, dizendo: o senhor é milionário, é riquíssimo, como o senhor explica isto se Jesus era pobre e o evangelho são dos pobres? Aí ele disse ao seu interlocutor, em resposta: para que eu irei precisar de ouro no céu? No céu, nós lemos na Bíblia que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. O que eu quero com ouro no céu? No céu tudo é ouro, tudo é cristal. Nós queremos ouro aqui na terra onde não existe, ou onde a sua incidência é infinitamente menor e que é valiosa ao custo daquilo que se estipula através dos critérios adotados pela humanidade em cada sociedade que a possui. Neste prisma, meus amigos e minhas senhoras, nós descobrimos que a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse passa por este processo. Ninguém poderá imaginar, entender o livro de Apocalipse sem uma revelação expressa e direta do Espírito de Deus àquele que o estuda, aquele aluno, aquele dedicado, aquela pessoa que busca entendê-lo e através da oração a Deus e da dedicação busca receber a interpretação de cada ponto.
Portanto, assim é o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, como queira, da revelação divina de Deus, que deu a Jesus para que este mostrasse através da ação de anjos, numa revelação angelical, a João lá em Patmos, para que escrevesse esse grandioso, extraordinário e famoso livro da Bíblia. Como já vos dizemos, o livro é dirigido aos servos de Jesus Cristo, ou do Senhor Jesus Cristo. Isto posto, esse livro de Apocalipse não é um livro dirigido às religiões. Não é um livro dirigido à humanidade de um modo geral, mas exclusivamente à igreja. O termo servos de Jesus Cristo está aplicado àqueles cristãos que literalmente o servem. Lembre-se que o capítulo 14 do Evangelho de São João e o versículo 23 dele contém uma declaração não muito bem entendida e revelada e compreendida por muitos dos estudiosos da Bíblia Sagrada. Diz o texto: se alguém me ama, terá que guardar a minha palavra. Quando ele guardar a minha palavra, o meu Pai lhe amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ora, este versículo, que é o 23 do capítulo 14 do Evangelho escrito por São João, tem em si 4 partes bem definidas e que segue uma linha de continuidade, é uma solução de continuidade, num progresso através do qual esta pessoa vai alcançando, vai galgando aquela bênção que Deus tem para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados e também para a vida eterna a todos os que creem. Ora, se alguém me ama, é uma relação direta entre a fé do ser humano relacionada com a religião e dirigida à pessoa de Jesus Cristo. E evidentemente que esta pessoa precisa ter a revelação que Jesus Cristo não é só o fundador do cristianismo, não é só um profeta da Bíblia Sagrada, não é também, absolutamente não é, um ser humano. Jesus Cristo, ao mesmo tempo que era um ser humano, era um ser divino. Ao mesmo tempo que era divino, era profeta. Ao mesmo tempo que era profeta, era, por conseguinte, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ao ponto do Evangelho escrito por São João, no capítulo 1, iniciar com a seguinte afirmação: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas que existem neste universo, nesse cosmos, foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que existe foi feito. Ele é a luz que ilumina a todos os homens que nascem neste mundo. Ele veio para os homens que eram suas criaturas, e os homens o rejeitaram. Veio para oferecer a vida e a salvação a todos, mas os homens o rejeitaram. Mas a tantos quantos nele creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta filiação não está relacionada à carne e o sangue,
A natureza terrenal e carnal que envolve a todo ser humano não está relacionada a isto, mas a um processo de adoção a Deus como Pai destes que creem em Jesus Cristo. Este processo por si só precisa de uma grandiosa revelação. Sem ela, o cristianismo, através do versículo 23 do capítulo 14 do Evangelho de São João, desmorona e se torna sem base. Se todas as pessoas entenderem que Jesus era um profeta, e aí o islamismo cita Jesus como um profeta, e o budismo também, e o hinduísmo também, e o próprio confucionismo também, e por que não dizer até mesmo os animistas, de um modo geral, buscam com vários nomes identificar o Criador e associa o Criador a Jesus Cristo e ao cristianismo, nem por isso essas pessoas serão salvas. Todas estas religiões conduzirão os seus fiéis ao inferno e eles estarão separados de Deus eternamente. E alguém pode perguntar, por que razão? Explicando a grandiosa revelação contida no versículo 23 do capítulo 14, entre tantos milhares de outros textos da Bíblia Sagrada, diz o seguinte: se alguém me ama, terá antes que guardar a minha palavra. Ora, simplesmente nós podemos dizer que somos cristãos, podemos pertencer a uma denominação cristã, como membro denominacional, afiliados a ela, podemos possuir cargos até eclesiásticos, como ministros desta ordem, mas não amarmos a Jesus. Em outros textos, outra conotação seria que amamos a Jesus, mas não guardamos os seus mandamentos. Por exemplo, Jesus ele diz que se pregarmos o evangelho a toda criatura, é a nossa obrigação, e ao pregarmos as pessoas que forem crendo nele, deve, por conseguinte, serem batizadas no batismo por imersão, conforme aquilo que Jesus deixou escrito aos seus discípulos, ou descritos, e por eles foram escritos, aos discípulos, que deu origem aos 4 evangelhos, as cartas pastorais, o livro dos Atos ou dos Feitos dos Apóstolos e até mesmo o Apocalipse. Uma pessoa pode amar a Jesus Cristo e desejar ardentemente ir para o céu, se tornar cristã, mas esta pessoa, ao aceitar Jesus como Salvador, não se batizará. Mesmo amando a Jesus, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que não existe possibilidade de nenhuma pessoa chegar ao céu sem Ele, esta pessoa, por não se batizar, não pode receber a herança proposta ou receber a bênção concernente à sua fé. Lembre-se que o irmão mais moço de Jesus Cristo, filho de Maria e de José, ainda que a Igreja Católica Romana insiste aí na teoria de que Maria foi eternamente virgem e não teve mais filhos além de Jesus, que é uma besteira, uma estupidez, uma ignorância brutal. Mas estes seres sem entendimento querem nos levar a esta crendice. Quando o Tiago, irmão menor de Jesus Cristo, o último filho de Maria, e de José, que foram 4 filhos homens, além das mulheres, ele escreve sobre a questão da fé e a salvação pela fé, as obras da fé e a salvação por meio da fé e as obras, com a junção dos 2 atos e das 2 ações. Se entendermos isto,
vamos descobrir por que o batismo é necessário para que a pessoa receba a bênção da promessa. Lembre-se que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não se submeterá ao batismo e será condenado. O apóstolo São Pedro, com uma compreensão lógica e divina, porquanto estava cheio do Espírito Santo, em sua primeira e grande homilia, no dia do Pentecoste, ele chega no versículo 37 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e diz o seguinte: ao responder às perguntas de milhares de judeus que chorando, judeus e prosélitos gentílicos, daqueles dias do Pentecoste, lá em Jerusalém, no dia conhecido como derramamento do Espírito Santo. As pessoas chorando lhe perguntam: o que faremos para ser salvo? E Pedro disse: creiam em Jesus Cristo, arrependam-se dos seus pecados e cada um de vós seja batizado no batismo em que Jesus foi batizado, o batismo por imersão nas águas do Rio Jordão ou de qualquer rio do mundo, ou de qualquer lago, onde houver abundância de águas, como Jesus foi batizado no Rio Jordão por imersão, para que os vossos pecados sejam perdoados. Se algum católico está me ouvindo, vai pensar assim: esse batismo de Pedro, não sabemos como era, mas a Igreja Católica batiza por aspersão e afusão. Evidentemente, já falamos muitas vezes que a Igreja Católica não é cristã, nunca foi, não é e jamais será. Nunca foi, não é e jamais será. Então, por essa razão, as diferenças profundas do cristianismo bíblico em relação a certas denominações ditas cristãs. Agora, esta mesma pessoa pode pensar que, se o batismo é requerido por Pedro, quando Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e cada um de vós seja batizado no batismo em que Jesus foi batizado, para perdão dos vossos pecados. Dizer que Pedro era ignorante é impossível, porque ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia descreve que ele estava cheio do Espírito Santo. Lembre-se que Jesus disse: quando vocês forem forçados a falar em circunstâncias difíceis, o Espírito Santo lhes dará boca e sabedoria, isto é, autoridade, coragem e revelações divinas da sabedoria divina. E ninguém vos resistirá, disse Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos. Agora Pedro diz aos seus ouvintes: arrependam-se dos seus pecados, sejam todos batizados no batismo em que Jesus foi batizado, para perdão dos vossos pecados. Noutra tradução, que é a minha preferida, diz assim: para que os vossos pecados sejam cancelados. Então Pedro não pode ser chamado de ignorante e nem de endemoniado. Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele falou as grandes verdades e a grandiosa revelação de Deus naquele ato. Arrependam-se, cada um de vós sejam batizados no batismo em que Jesus foi batizado, para que os vossos pecados sejam cancelados, e recebereis o dom, o batismo no Espírito Santo e os seus dons ou carismas ou charisma, como queira. Porque o batismo no Espírito Santo e os seus dons diz respeito a vocês, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a quem Deus nosso Senhor chamar para a salvação. Compare isto com a carta escrita por Tiago, o irmão menor de Jesus Cristo, filho de Maria e de José,
chamado Tiago, aí no capítulo 2, versículo 14, onde ele diz: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode esta fé salvá-lo? De maneira nenhuma. É isto que eu me referi ao capítulo 14 e ao versículo 23 do Evangelho de São João. E as 4 fases sequenciais de alguém que ama Jesus Cristo, reconhecendo nele que ele é o Salvador do mundo, como registra próprio apóstolo São Pedro. E o Lucas escreve a memorável frase de Pedro pronunciada na sua mensagem lá no Templo de Salomão, quando ele e João curaram o paralítico que se assentava na porta formosa daquele templo. Jesus é apresentado por Pedro com esta maneira, dizendo: em nenhum outro existe salvação, porque embaixo dos céus e sobre a terra não existe nenhum outro nome dado por Deus pelo qual o homem possa salvar-se. Existem religiões, até práticas e até interessantes, mas não são dadas por Deus. Existem fundadores dessas religiões, até pessoas que possuem certa dignidade, mas não foram enviadas por Deus. Todos, sem exceção, foram enviados por Satanás, são enganadores e agentes desse engano satânico do diabo. Por essa razão, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele continua: se o irmão ou irmã estiver nus ou tiverem falta de alimentos cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos de alimentos, mas não lhes der as coisas necessárias, roupa para os seus corpos e alimentos para o seu físico, de que aproveita as vossas palavras e o pronúncio de qualquer vaticínio de bênção profética? Aproveita alguma coisa para eles? Nada. Absolutamente nada. O versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, nem nasceu, nem cresceu, nem apareceu, nem existe. Nem existe. Agora, alguém pode perguntar assim: o que são as obras? Se as obras são necessárias, então o catolicismo está correto na sua interpretação. As obras necessárias não são obras que fazemos para alcançar por elas o direito à salvação. Essas obras inexistes, elas não têm nenhum efeito na nossa vida cristã. Quais são as obras? São feitos da nossa fé. Por exemplo, lhes darei um exemplo das obras da nossa fé, obras necessárias para a nossa justificação. Lembre-se do texto que Jesus disse no capítulo 16, o versículo 16 do Evangelho de São Marcos, aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ora, a fé se caracteriza por reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, e o único que pode conduzir o homem aos céus, dando-lhe a salvação com o perdão dos seus pecados e a vida eterna para viver eternamente junto com Deus. Crendo a pessoa isto, está justificado a sua fé, ou a fé alcança o padrão exigido por Deus para a justificação desse credo. Mas falta-lhe uma coisa: ele não possui obra. Quando ele crê em Jesus Cristo com toda a sinceridade, com toda a sua alma e com todo o seu coração, necessário é para ele que a sua fé se complete
através daquilo que nós chamamos de obras da fé. Obras da fé. Por que alguém aceita Jesus e depois pede constantemente o batismo? Eu quero ser batizado, por favor, pastor, eu quero ser batizado. Eu sinto que preciso ser batizado. Eu desejo ser batizado. Esta pessoa recebe esta revelação através do Espírito Santo, porque o Espírito está lhe mostrando que ela de fato crê em Jesus, mas que existe um complemento da sua fé, que é aquilo que nós chamamos de obras da fé. Por isso Tiago, irmão de Jesus Cristo, diz: a fé sem as obras é morta, não existe, nunca existiu, não presta para nada e não servirá para nada para o que a possui. Então esta mesma pessoa, ao se batizar, ela se batiza para confirmar a sua fé, ou para produzir as obras da fé, associadas com o que ela crê. Esta pessoa tem direito à promessa divina. Veja o que diz Tiago, relacionando Abraão com o acontecimento que o tornou patriarca da fé ou pai da fé. Abraão é considerado como o pai da fé ou patriarca da fé. Este Abraão, ele creu em Deus, creria, ainda que não precisasse ir no Monte Moriá para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício por pedido divino. Ele cria em Deus, sabia que o Deus de Abraão era o único Deus, o único divino Deus daquela época, em um tempo em que havia milhares e milhares de Deus, e cria-se que cada ser individualmente tinha um anjo da guarda ou um Deus protetor. Cria-se nisto. Esta crendice foi adotada pela Igreja Católica e até os dias de hoje eles ensinam sobre o anjo da guarda, que cada criança tem ao nascer, um anjo da guarda. É aquilo que nós chamamos de o panteão, né? A quantidade, a multiplicidade de deuses que foram convertidos em santos, mas que nunca foram santos, mas sempre foram os deuses do paganismo. Agora ouça o que diz Tiago. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E dá ele um exemplo interessante. Versículo 19 do capítulo 2 da carta a Tiago, diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem toda vez que alguém pronuncia o nome de Deus. Só que eles não obedecem. Os demônios creem em Deus, o conhecem, o identificam, conhecem a Bíblia Sagrada, conhecem as religiões falsas, conhecem tudo. No capítulo 19 dos Atos dos Apóstolos, há um registro interessante, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, que um endemoniado, uma pessoa possessa de demônios, tornou-se endemoniada. E os filhos de Cefas, que era o sacerdote hebreu daquele lugar, ali da sinagoga, os filhos desse homem, que eram 7 filhos homens, eles invocavam a Jesus, que Paulo pregava, para expulsar os demônios das pessoas que ficavam endemoniadas naqueles dias. E chegaram à casa de um endemoniado. E ao adentrar a casa do endemoniado, o demônio falou na boca do endemoniado,
E eles imediatamente se propuseram a expulsar o demônio, dizendo: eu te expulso, nós te expulsamos, em nome de Jesus Cristo que Paulo prega. O demônio que estava falando na boca daquele homem dirigiu-se a ele perguntando assim: eu conheço a Jesus Cristo e sei quem é Paulo, mas vocês quem sois? De onde vocês vieram? O que vocês fazem aqui? E apoderando-se dos 7, os espancou, e eles saíram da casa despidos, nus e todos feridos. Então, esta expressão dos demônios, veja, os demônios creem que Deus existe, creem, mas não conseguem obedecer. Toda vez que alguém pronuncia na terra o nome de Jesus Cristo, ou o nome de Deus, ou Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, estes demônios estremecem, mas eles não obedecem. É isto que Tiago está dizendo. Não adianta dizer assim: eu aceito a Jesus como Salvador, e não se batizam. Essas pessoas não terão direito à salvação e nem à vida eterna. A sua fé não terá obras, e a fé sem obras é morta. Morta, ouçam. Por essa razão, quando alguém crê em Jesus e se batiza, ele produz a sua fé sobre as obras. A obra é o batismo, é o ato de batizar-se, a submissão ao batismo. É um feito da pessoa que crê. Por essa razão, ele vai até o rio, ele coloca aí a sua capa batismal, ele adentra a água do rio até o batizando, ou o batizador, o ministro que irá batizá-lo. Ele se submete à orientação da pessoa que irá batizá-lo. Ele, com toda alegria, certeza do seu coração, ele está orando a Deus e dizendo: eu estou aqui para cumprir o seu mandamento. E ao ser imergido na água e ao sair dela, esta pessoa sai com a consciência de que ela crê em Jesus Cristo e agora cumpriu o mandamento. Por isso, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não se batizará e será condenado. Então, existe um paralelo neste aspecto interessante. O versículo 20 diz: mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é morta, inútil, não vale nada, não presta para nada, e não vai levar você a lugar nenhum. Agora permita-me abrir aqui um parêntese para descrever aí a situação dos católicos. E quero falar assim bem baixinho para não influenciar a ninguém. Nenhum católico do mundo, nem em Roma, nem em Jerusalém, nem em Constantinopla, nem lá na Argentina, a cidade do atual Papa, nenhum católico desta geração, das gerações anteriores, nenhum foi batizado. Todos foram rantizados. E você pode tomar a sua Bíblia aí em inglês, francês, grego, hebraico, latim, estudá-la, buscar, encontrar. Vá para as bibliotecas e busque aí as interpretações históricas dos pais da igreja, consulte as grandes escolas latinas, gregas, e faça o estudo que você desejar. Você nunca vai encontrar em nenhum idioma, antigo ou moderno, que Jesus tenha mandado rantizar alguém, ou feito promessa de salvação para alguém que, crendo em Jesus, fosse rantizado. Quem crer em Jesus e for rantizado será salvo. Você nunca vai encontrar isso em nenhum lugar do mundo. Nenhum pai da igreja, nenhum dos pais da igreja
Se eles vivessem hoje, ou ressuscitassem hoje, e chegasse aqui e nós disséssemos para ele: olha, meu amigo, existe salvação para alguém que for batizado? Esta pessoa vai ficar horrorizada. O que é isto? Isso não existe no cristianismo. Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso. Evidentemente que não, nunca ensinaram. Todos nós sabemos. Os padres também sabem, os católicos sabem, os bispos sabem, o Papa sabe. Mas quando dizemos que eles não são cristãos, a origem deles é pagã, eles não podem batizar. Eles não podem, entendam, eles não podem. Deus não permite, é Deus que não permite. Por isso criaram o rantizo, que é literalmente aspergir, jogar água sobre, ou a fusão, derramar um pouquinho de água em cima da cabeça do batizado. Isso nunca existiu na história, nunca existiu. Por essa razão, Tiago diz: queres saber, ó homem insensato, a insensatez, a brutalidade, a ignorância, a estupidez, a brutalidade, repito, é tão incrível que as pessoas ainda querem se justificar, ainda que não tenha base para provar nada do que fazem, mas querem se justificar. A fé sem as obras é inútil, não presta para nada, não serve, não vai levar você a lugar nenhum, a lugar nenhum. Você estará tão perdido depois de ser batizado como esteve antes de sê-lo. E o seu fim será no inferno igualmente, com todas as letras e com toda a verdade. Então veja o 21. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou para que as suas obras fossem feitas, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e Abraão foi justificado pela fé depois que cumpriu o mandamento que Deus lhe dera, subindo ao Moriá e oferecendo seu filho Isaque sobre o altar. Quando ia imolar o menino, o anjo gritou do céu e dizendo: para, Abraão, porque agora eu sei que verdadeiramente tu amas a Deus. Deus é presciente? Lhes pergunto, ou não? Deus é onisciente? Lhes pergunto, ou não? Evidentemente que é. Deus sabia que Abraão ia oferecer Isaque sobre o Monte Moriá? Com certeza, 100%, com certeza sabia. Porque Deus fez Abraão viajar 3 dias e 3 noites, andando errante com uma carga de lenha sobre um mulo, sobre um burro. Porque Deus fez com seus servos levasse fogo e lenha, que naquela época não existia outro meio de acender fogos, ou fogo no caso. Porque Deus fez tudo isto para que Abraão fosse justificado. E a justificação só existe através dos mandamentos divinos. Quem crer e for batizado. As obras aqui relacionadas são as obras da fé para cumprimento do mandamento divino. Não é essas rezinhas e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nada disto é obra, minha senhora. Isto são obras de idolatria, não são obras divinas que vai justificar a sua vida. Esta é uma realidade chocante. Nestes dias, estaremos abrindo um parêntese para iniciarmos um estudo sobre o livro de Apocalipse. O último livro, os seus símbolos, as metáforas, as comparações, figuras de linguagem, para levar-nos todos a compreender que vivemos a última hora deste mundo e que fogo e enxofre, qualquer dia deste vai começar a cair sobre a sua casa, minha senhora, sobre a sua casa, meu senhor, para destruir este mundo perverso de impiedade maligna, de homens perversos e malignos.
e vê-los arder nas chamas desde aqui da terra até caírem no abismo do inferno e lá permanecer eternamente separados de Deus pela sua malignidade. Ore comigo, nosso Deus e nosso Pai celestial e divino, em nome de Jesus eu lhe rogo nesta noite que a bênção reveladora do teu Espírito esteja sobre os nossos ouvintes. Revela-lhes a tua divina e santa, poderosa, inerrante palavras, em nome de Jesus.